Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E hoje a gente vai falar sobre como fazer com que as aulas online fiquem ainda mais interessantes. Fica até o fim. Olá, estamos em 2 meses e meio de isolamento. Um momento no qual a maioria dos professores e das professoras está sem dar aula presencialmente. Muitos de vocês já passaram pela difícil situação de não saber o que fazer. A gente já viveu não ter nenhuma ideia do que faria, não saber quais seriam as perspectivas, não saber como entrar em contato com os alunos, e para boa parte dos professores essa situação foi parcialmente superada. Se você é um desses professores que está começando agora a dar uma aula à distância, assiste o vídeo que eu gravei faz tempo. Tem aqui a indicação dele. Se você já está há mais tempo trabalhando e tendo passado por tudo isso, por ter escolhido que plataforma usar, seja você, seja a prefeitura na qual você trabalha, a escola na qual você trabalha, tendo entrado em contato com as diferentes maneiras e as diferentes tecnologias que você tem à disposição, ter descoberto como falar por uma câmera, muitas vezes não tendo, ainda que seja numa aula online, onde os alunos estão com você ali presencialmente, muitas vezes você tem todos eles com a câmera desligada, por várias razões. Seja porque eles percebem que é uma invasão da privacidade, seja porque a qualidade da internet não é tão boa para que todo mundo fique com a câmera aberta o tempo inteiro. Acho que agora a gente precisa, sabendo que a gente ainda vai ter um tempo ainda indefinido, mas que ainda é um tempo de aulas à distância, a gente precisa investir em melhorar a qualidade dessas aulas. E aí eu vou falar de 2 aspectos principais para isso. Um deles é o protagonismo dos alunos na aula e o segundo é a interação entre os alunos. Com relação ao protagonismo dos alunos, acho que uma prática que pode acontecer é criar alguns momentos dentro da aula nos quais os alunos possam falar mais. Talvez isso não seja uma coisa muito simples e é exatamente por isso que você precisa criar dinâmicas nas quais você vai fazer perguntas, onde os alunos vão se posicionar, onde você vai, por exemplo, promover um debate sobre algum assunto, onde eles vão ter que dar diferentes opiniões. Isso pode ser feito com uma pessoa falando durante um tempo, depois outra, um aluno, uma aluna, mas também pode ser feito através de perguntas nas quais o aluno tenha que dizer uma palavra, e aí você dá chance para que mais gente diga. Pensar estratégias nas quais eles possam se colocar, nas quais eles possam falar o que estão pensando, falar o que estão entendendo ou não, podem ter momentos que seja o momento da dúvida, instaurar esse momento como um momento necessário dentro da aula, dentro daqueles conceitos que estão sendo trabalhados. Qual é a dúvida? Pedir que eles expressem isso, porque muitos deles estão com vergonha, se sentem olhados demais, porque se na sala de aula eles podem levantar a mão e fazer uma pergunta, eles não têm essa sensação de que está todo mundo olhando para eles, porque eles não estão lá na frente. E agora, na hora que eles fazem uma pergunta ou uma colocação, é como se eles estivessem na frente, no lugar do professor. Então, criar esse momento como algo solicitado, por exemplo, 3 alunos por dia vão ser responsáveis pelo momento da dúvida, ou um momento de síntese, um momento de um comentário. Incluir na sua videoaula, na sua aula à distância, possibilidades de participação dos alunos nos quais eles se coloquem como protagonistas. A segunda dica diz respeito à relação entre os alunos.
É claro que todo mundo está sentindo falta de encontrar os seus amigos, os seus parentes, enfim, pessoas com as quais ela estava acostumada a conviver. Você está sentindo falta, professora, professor, eu estou sentindo falta, a grande maioria das pessoas está. Mas talvez os alunos sejam as pessoas que estão sofrendo mais com a ausência dos seus colegas. Por uma razão muito simples, eles tinham uma vida cotidiana na qual eles estavam em grupo um período da sua vida, alguns 2 períodos, né? Mas eles viviam coletivamente toda essa situação escolar e agora isso não está acontecendo. Então a sugestão que eu te dou é de que você proponha atividades em grupo. Elas podem ser no decorrer de uma aula, por exemplo, um momento onde você vai propor uma atividade em dupla e aí os alunos vão realizar essa atividade em dupla. Pode ser um trabalho em grupo para acontecer durante a aula, né? E aí vai ter meia hora da aula para realizar o trabalho e depois o restante da aula para que esse trabalho seja apresentado. Eles podem criar estratégias de painéis, de uma das pessoas do grupo falar, ou de várias pessoas falarem, 1 minuto cada um, enfim. A estratégia também é algo que eles vão poder inventar. Eles podem criar vídeos curtos, claro que para uma elaboração maior é interessante você propor um trabalho que vai de uma aula para outra, né? Agora, se é uma criança pequena que não vai saber usar todos esses recursos, ainda assim você pode propor, né? E aí isso precisa ser um pouco mais elaborado para que esse tenha um momento de trabalho em grupo no momento da aula, né? Se o lugar onde você trabalha optou por ter aula online por um período longo, né? Por algumas horas por dia, em substituição à aula presencial, pense que possibilitar essa interação é fundamental. Então, pedir que eles façam trabalhos em grupo, né? É importante que esses trabalhos todos considerem uma parte do tempo longe das telas. É exaustivo esse contato com a tela para os alunos. Então, evidentemente, a tela é o que está nos permitindo, né, a todos nós, um diálogo, uma interação que, sem dúvida alguma, facilita muito a vida coletiva, né, para todos. Agora, pense que talvez uma parte dessas atividades possa ser feita longe da tela e outra perto, né? Acho que a gente criar momentos de respiro para os alunos, nos quais a gente proponha coisas que vão ser realizadas, atividades que vão ser realizadas distante do celular, do computador, também é importante. Então, o prioritário agora é a gente melhorar a qualidade das aulas, possibilitar mais interações, interação com você, professor, professora, interação entre eles, interação do grupo como um todo. É isso aí, boas aulas e a gente vai conseguir concluir essa pandemia, esse isolamento, pensando em diferentes maneiras de que ele possa ser melhor vivido para todos nós. Até mais!